Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem para um dos universos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, eh, enigmáticos que existem. A mente de uma criança pequena, sabe? Ali entre os 2 e os 6 anos. É aquela fase dos porquês infinitos, de amigos imaginários, de uma lógica muito, muito particular. Para guiar a gente, nós mergulhamos num capítulo do livro Desenvolvimento Psicológico e Educação, um texto da Maria José Rodrigo. E a nossa ideia aqui é tentar entender como a psicologia, assim, decifra essa fase. A gente vai começar com aquela visão mais clássica, que focavam muito no que a criança ainda não faz, e depois vamos ver como a ciência mais moderna virou essa chave, para investigar o que ela já sabe e como ela organiza o mundo. É uma mudança de perspectiva brutal, brutal mesmo. E para começar essa jornada, olha, não tem como fugir de Jean Piaget. Ele foi o grande desbravador desse território. Piaget chamou essa fase de estágio pré-operatório. E o nome assim já entrega um pouco o ouro, né? Pré-operatório significa que, para ele, a criança está se preparando para as operações lógicas. Mas ainda não chegou lá. É como se fosse um rascunho do pensamento adulto. Ele nos deu o mapa inicial, mas o que a gente vai ver hoje é que as pesquisas mais recentes pegaram esse mapa e, nossa, desenharam continentes inteiros que Piaget nem imaginava. Boa. Então vamos começar por esse mapa original. O ponto de partida de Piaget para essa idade é um conceito que muda tudo: a função simbólica. O que é isso na prática? Pensa assim, até mais ou menos os 2 anos, a inteligência da criança é muito física, sabe? Sensorial. Se um objeto some da frente dela, ele meio que deixa de existir para ela. A função simbólica é a explosão que liberta a criança dessa prisão do aqui e agora. É a capacidade de ter uma imagem mental, uma palavra, um símbolo que representa algo que não está presente. O pensamento finalmente acontece, dentro da cabeça. É uma revolução. E a gente vê essa revolução acontecendo o tempo todo, né? No desenho, por exemplo. A criança não está tentando fazer um retrato fiel da realidade. Aquele boneco de palitinho com um círculo e uns riscos é uma pessoa para ela. Exatamente. Porque representa a ideia de pessoa que ela tem na cabeça. E isso explode no jogo simbólico. Uma caixa de papelão vira um foguete, um pedaço de madeira vira um telefone. E aqui o que é fascinante é que a criança não está só imitando a realidade, ela está distorcendo, recriando, assimilando o mundo nos termos dela. E esse faz de conta é um laboratório cognitivo e emocional, nossa, poderosíssimo. É ali que ela treina planejamento, linguagem, criatividade e principalmente começa a entender os papéis sociais. Brincar de médico e paciente é um ensaio para entender regras, expectativas, a perspectiva do outro. Tem um detalhe na nossa fonte que eu achei genial sobre isso. Diz que, às vezes, objetos muito realistas podem ser piores para o jogo simbólico. Se você dá um telefone de brinquedo que é idêntico a um de verdade, ele meio que só serve para uma coisa. Já uma caixa de papelão, por não ser nada, ela pode ser tudo. O símbolo é mais poderoso quando é mais abstrato, né? Perfeito. É isso, porque a criança não está presa ao objeto, mas à ideia que ela projeta nele. Mas aí vem o grande paradoxo de Piaget. Se essa capacidade de simbolizar é tão poderosa, por que as crianças dessa idade ainda cometem erros de lógica que parecem, pra gente, tão básicos? O que, na visão dele, estava faltando. Essa é a parte da descrição negativa dele. Ele estava mais interessado em apontar os degraus que faltavam para a criança chegar no pensamento lógico, que ele chamava de operatório, e a limitação número 1 que ele apontou é a acentração. É a tendência de focar em uma única característica de um objeto ou situação e ignorar todo o resto. É quase como a visão de túnel. O exemplo clássico que todo estudante de psicologia conhece é o da conservação do líquido. Você tem 2 copos iguais com a mesma quantidade de água, a criança concorda, tá igual. Aí na frente dela você despeja a água de um dos copos num terceiro copo, que é mais fino e alto. E pergunta: e agora? Onde tem mais água? Quase invariavelmente a criança aponta para o copo alto. Porque ela está centrada, né?
focada só na altura da água. Ela não consegue processar duas variáveis ao mesmo tempo, altura e largura, para concluir que a quantidade não mudou. E ela também não consegue fazer o caminho mental de volta, o que Piaget chamou de irreversibilidade, que é imaginar a água voltando para o copo original. Exato. E essa centração, essa visão de túnel, é a raiz de uma das ideias mais famosas e, muitas vezes, mal interpretadas de Piaget, o egocentrismo. E aí, vale um esclarecimento importante. Não tem nada a ver com egoísmo ou individualismo. Certo, não é uma questão moral, é cognitiva. A criança não escolhe ignorar o ponto de vista do outro, ela simplesmente não consegue conceber que exista um ponto de vista diferente do dela. O mundo é exatamente como ela o vê. Ponto final. Precisamente. O experimento clássico para mostrar isso é a tarefa das 3 montanhas. Colocam a criança de um lado de uma maquete com 3 montanhas e uma boneca do outro lado. Aí perguntam: o que a boneca está vendo? A criança descreve a cena a partir do seu próprio ponto de vista, incapaz de se transportar mentalmente para a cadeira da boneca. E esse egocentrismo se espalha por tudo. Sim. A fonte detalha umas manifestações muito curiosas. O animismo, que é achar que tudo é vivo e tem intenção. Tipo, a mesa é má porque eu bati nela. Aham. O finalismo, que é a ideia de que tudo existe por uma razão. As nuvens se movem para levar chuva para outros lugares. E o artificialismo, a crença de que tudo foi construído por alguém. As montanhas foram feitas por um gigante que empilhou um monte de pedras. Isso chegou até na linguagem. Piaget notou que as crianças falam muito sozinhas enquanto brincam. Ele chamou isso de linguagem egocêntrica, acreditando que era só um pensamento em voz alta, sem nenhuma função de comunicação. E isso gerou uma das tretas mais famosas da psicologia do desenvolvimento, com o russo Lev Vygotsky. Para Vygotsky, aquilo não era um defeito, era uma ferramenta. A criança estaria usando a fala para organizar o próprio pensamento, para guiar as próprias ações. Era o começo da nossa voz interna, sabe? O nosso diálogo mental. Peraí. Então, tudo isso que Piaget descreveu como falhas ou limitações, talvez não fosse bem assim. É aqui que a história começa a virar, certo? Totalmente. Décadas de pesquisa depois de Piaget começaram a mostrar que talvez o problema não estivesse na lógica das crianças, mas nos experimentos dos cientistas. As tarefas de Piaget eram muitas vezes abstratas, estranhas ao universo infantil e exigiam uma compreensão verbal muito sofisticada. Então é como testar a habilidade de um peixe em escalar uma árvore e concluir que ele é um fracasso. Quando os pesquisadores começaram a adaptar os testes para o ecossistema da criança, usando materiais familiares e situações do dia a dia, os resultados foram diferentes. Completamente diferentes. Naquela tarefa das montanhas, se você troca as montanhas por personagens de uma fazendinha de brinquedo, crianças de 4 anos já conseguem descrever a perspectiva do outro. A ideia de que elas não se adaptam a quem ouve também caiu por terra. Uma criança de 4 anos fala de um jeito muito mais simples com um bebê de 2 anos do que com um adulto. Ela faz o ajuste. O animismo também é mais sutil. Ela não acha que uma cadeira está viva, mas pode ter dúvidas sobre um carro, porque, ele se move, tem olhos que acendem. Ok, então não é que as limitações não existam. Uma criança de 4 anos claramente não pensa como um adulto. Mas a questão é que as competências lógicas não aparecem de repente aos 7 anos. Elas vão brotando aos poucos e dependem muito do contexto, do quão familiar a situação é para a criança. É a mudança de uma visão de deficiência para uma de eficiência. O sistema cognitivo infantil não é uma versão defeituosa do adulto. É um sistema brilhantemente adaptado para sua principal tarefa: aprender sobre o mundo de forma massiva e rápida. E para entender essa eficiência, a gente precisa parar de olhar só para o que falta e começar a investigar os processos que já estão funcionando a todo vapor, como a atenção, a memória e a organização do conhecimento. Certo, vamos começar pela atenção. O que muda nessa fase? Imagino que seja a diferença entre meu sobrinho de 2 anos, que parece uma bolinha de pinball quicando de um estímulo para o outro, e o de 5 que já consegue ficar meia hora concentrado montando um Lego. É exatamente essa trajetória. A atenção se torna mais controlada, mais seletiva e mais planejada.
A criança aprende a focar voluntariamente no que é importante e a ignorar as distrações. O tempo de atenção sustentada aumenta, nossa, dramaticamente. E isso abre as portas para processos de aprendizagem muito mais complexos. E, com mais atenção, ela consegue organizar melhor o que aprende. A nossa fonte fala muito sobre como as crianças criam esquemas e roteiros, os famosos scripts. Como isso funciona? Scripts são a nossa forma de entender o mundo. São representações mentais de sequências de eventos do cotidiano. O exemplo clássico é o roteiro de ir a um restaurante. Uma criança de 3 anos já tem o roteiro básico. Entrar, pedir, comer, ir embora. Aos 5, o roteiro é muito mais rico. Chegar, esperar uma mesa, o garçom traz o cardápio, a gente escolhe, a comida chega, a gente come, depois pede a sobremesa, o papai paga a conta. E se algo quebra essa sequência, a criança pode ficar genuinamente confusa ou ansiosa. Se o garçom não traz o cardápio, por exemplo, o roteiro dela foi violado. Isso ajuda a criança a prever o que vai acontecer e a dar sentido ao mundo, né? Exato. E além de organizar eventos com os roteiros, ela organiza objetos com o conhecimento categorial. Ela é uma categorizadora nata. Primeiro, aprende as categorias básicas: cachorro, gato, pássaro. Depois, com a ajuda da linguagem, ela começa a construir as categorias maiores, mais abstratas: animais. É um trabalho, assim, monumental, de criar uma enciclopédia mental do mundo. E enquanto ela constrói essa enciclopédia, ela também constrói a própria história. Mas aí a gente esbarra num mistério: a amnésia infantil. Porque quase ninguém se lembra de nada antes dos 3 anos de idade. É como se nosso HD pessoal fosse formatado. É uma pergunta fascinante. E a resposta parece não ser que as memórias não foram criadas. Elas estavam lá, mas de uma forma muito diferente. Para que uma memória se torne autobiográfica, ou seja, parte da história da sua vida que você pode narrar, são necessários pelo menos 3 ingredientes que a criança pequena ainda está desenvolvendo. E quais seriam eles? Primeiro, um senso de eu psicológico mais consolidado. A criança precisa se entender como a protagonista contínua dos eventos da sua vida. Segundo, ela precisa de ferramentas linguísticas para construir uma narrativa pessoal, para contar uma história com começo, meio e fim. A memória autobiográfica é, em grande parte, uma história que a gente conta para a gente mesmo. E terceiro, ela precisa ser capaz de focar no que é único e distintivo em um evento, e não apenas na rotina genérica do script. Esses 3 elementos amadurecem juntos por volta dos 3 ou 4 anos, e é aí que as memórias começam a grudar. É incrível pensar nisso, mas também parece quase uma falha de projeto da natureza. Por que não guardamos as memórias dos nossos primeiros anos? Qual seria a vantagem de esquecer? Essa é a pergunta de $1 milhão. Uma hipótese é que seria cognitivamente custoso demais guardar cada detalhe de uma fase de aprendizado tão intensa e caótica. O cérebro estaria se concentrando em extrair as regras gerais do mundo, os scripts, as categorias, em vez de armazenar episódios específicos. A gente esquece as aulas individuais, mas aprende a gramática do mundo. Faz sentido. E essa ideia de uma criança que extrai regras e tem uma lógica própria desafia totalmente a visão de Piaget de um pensamento pré-lógico. A fonte traz exemplos ótimos disso no raciocínio. Sim, por exemplo, no raciocínio preditivo. Em tarefas abstratas, a criança parece ilógica. Mas se a tarefa envolve conhecimento de mundo, a coisa muda. Num estudo, contavam a história de um jardineiro que se machucou e perguntavam se era mais provável que ele estivesse perto de rosas, que têm espinhos, ou de margaridas. Mesmo que a história dissesse que havia mais margaridas no jardim, as crianças usavam seu conhecimento prévio e inferiam, logicamente, que ele provavelmente se machucou nas rosas. Ou seja, elas não são ilógicas, elas usam a lógica baseada no que elas já sabem sobre como o mundo funciona. E o mesmo vale para a matemática. Certo? Exatamente. Piaget era muito cético sobre a capacidade matemática das crianças, mas hoje sabemos que, muito antes da escola, crianças de 2 ou 3 anos já demonstram ter uma matemática cotidiana. Ao contar objetos, elas podem errar a sequência dos números 1, 2, 5, mas já entendem princípios fundamentais,
como o da correspondência 1 a 1, de que cada objeto recebe apenas um número. Existe um raciocínio com regras ali, ele só não é formalizado ainda. Então, depois dessa viagem toda, o que a gente pode dizer que mudou? A gente partiu de um retrato da criança pré-lógica, cheia de limitações, e chegou a um lugar completamente diferente. Chegamos à imagem de uma criança que é uma cientista incansável, uma construtora de conhecimento ativa, que formula teorias, testa hipóteses, organiza informações. A obra de Piaget não está errada, ela é a fundação. Sem ele não teríamos nem as perguntas certas para fazer. Mas hoje entendemos que o pensamento infantil não é uma versão incompleta do nosso, é outro modo de funcionamento, perfeitamente adaptado às suas necessidades. A criança não está só esperando o tempo passar para se tornar lógica. Ela já é lógica, à sua maneira, e está usando essa lógica para dar sentido ao mundo a cada segundo. É isso. Elas são ativas elaboradoras de conhecimento, como diz a fonte. E essa capacidade impressionante é turbinada o tempo todo pela interação com o mundo, com os adultos, com outras crianças. Isso nos deixa com uma provocação para pensar. Se as crianças pequenas já são essas processadoras de informação tão sofisticadas, capazes de criar roteiros, de categorizar o mundo, de usar uma lógica intuitiva tão cedo, como isso deveria mudar a forma como a gente pensa a educação infantil? Será que a gente realmente aproveita todo esse potencial ou, na maioria das vezes, a gente ainda subestima a complexidade do que se passa na mente de uma criança de 4 anos?